Quero agradecer ao Senhor mais um privilégio que Ele tem me dado, mais uma vez estar aqui diante dessa câmera, diante dessa emissora, na sua televisão, para podermos ministrar a santa palavra de nosso Deus. Quero agradecer porque é um privilégio especial que Ele tem me feito. E eu queria ler juntamente com vocês no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18, nós vamos ver ou ler 8 versículos e vamos ver o que o Senhor tem para as nossas vidas nesses 8 versículos. Então você pode pegar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18, dos versículos 1 até o versículo de número 8. Nos diz assim a santa palavra do Senhor. Então Yeshua, Jesus, contou aos talmidim, ou aos discípulos, uma parábola para lhes mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava as pessoas. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, dizendo: faça justiça contra o homem que está tentando me arruinar. Por muito tempo ele se recusou, porém finalmente disse a si mesmo: não temo a Deus, nem respeito as pessoas, mas pelo fato de essa viúva ser tão inoportuna, farei que ela receba justiça. De outro modo, ela continuará vindo e me importunando até me esgotar. Então o Senhor comentou: reparem no que diz esse juiz corrupto. Deus não fará justiça ao povo escolhido, que clama a Ele dia e noite? Ele continuará à espera? Eu digo que Ele lhe fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará confiança na terra? Até o versículo de número 8, nós vemos essa passagem maravilhosa que o Senhor Jesus mesmo está tratando aí com os seus discípulos. E ele, para falar da necessidade que nós temos, da verdadeira necessidade que nós temos de orar, de buscar a presença do Senhor, ele nos diz que uma parábola, e essa parábola ele conta de uma mulher e de um juiz, de uma mulher que necessitava de que se fizesse justiça à sua causa, e de um juiz que ele mesmo conta que ele não temia nem a Deus, nem respeitava as pessoas. Quer dizer, era uma pessoa dura. E aquela mulher, uma viúva, pobre viúva, que necessitava de algo em sua vida, precisava que houvesse a justiça, porque uma pessoa lhe importunava, estava alguém lhe perturbando, e ela precisava da justiça dos homens. E ele então conta que aquela mulher importunava todos os dias. Aquela mulher estava à porta da casa daquele juiz e lhe dizia: faça-me justiça, faça-me justiça. Até o ponto em que ele não suportou mais, e ele disse: olha, eu não temo a Deus, não temo aos homens, mas se eu não fizer justiça a essa mulher, ela não vai deixar de me importunar, né? Então ele se esgotou a sua paciência, e ele precisou então agir naquele fato, para que ele pudesse ver livre daquela mulher. Então Jesus disse, aí ele começa a dizer: se aquele juiz que era corrupto, aquele juiz que não era um bom homem, não era um juiz justo, podemos dizer assim, se ele acabou fazendo justiça àquela mulher, será que o nosso Deus
não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Será que eles vão continuar esperando? E aí ele diz: eu digo que depressa o Senhor fará justiça. Nós vemos com isso a necessidade que nós temos para estarmos orando, a necessidade da oração. A Bíblia, ela é repleta de momentos em que ela denota grandes homens que fazem parte da história bíblica, que oraram, que buscaram, que clamaram ao Senhor. Nós vemos muitos homens e até mesmo mulheres que clamaram e buscaram ao Senhor e obtiveram a resposta. Desde Abraão, nós vemos Jacó, né? Nós vemos também homens como Davi, grandes líderes como Davi, que passaram momentos orando, momentos buscando ao Senhor. Então o Senhor Jesus diz que verdadeiramente nós precisamos orar. Há uma grande necessidade. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Então Ele pode todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe muitas vezes a nossa necessidade. Mas a impressão que nós temos com isso é que há uma grande necessidade, que nós temos um encontro com o nosso Deus através da oração. Então dá para nós entendermos que muitas vezes as tribulações chegam em nossas vidas, as necessidades chegam em nossas vidas, sejam elas de quais parâmetros forem, sejam elas de onde vier, se forem físicas, se forem espirituais as necessidades, se forem materiais, financeiras. São tantas necessidades, são tantos problemas que chegam à nossa vida, e dá-nos a entender então que o Senhor quer nós orando, porque quando nós oramos, quando nós buscamos a sua presença, nós estamos falando com Ele. E há uma necessidade de um diálogo. A Bíblia nos denota isso, que há uma necessidade de um diálogo entre nós e o nosso Criador, o nosso eterno Deus. Quando Ele nos fala, quando nós lemos a sua palavra, e quando nós falamos com Ele, quando nós estamos em oração, quando há uma necessidade, quando nós contamos o nosso problema, quando nós suplicamos algo que nós estamos precisando, então por isso a oração não pode ser feita uma vez só na vida. O próprio Senhor Jesus, quando Ele fala de oração, Ele demonstra, né, que a todo dia nós devemos orar, porque a oração que Ele nos diz, né, a oração mais conhecida entre todas as pessoas, que é a chamada, intitulada oração do Pai Nosso, que logicamente não é uma oração que nós devemos somente repeti-la, só isso, não, mas ela é um esboço de uma oração, né? Ali nós vemos todos os tópicos em que uma oração deve ser procedida da nossa parte. E um dos tópicos ali, Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quer dizer, eu não posso chegar aqui e falar assim: meu Senhor, me dá o pão para amanhã, hoje, amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, daqui a 10 anos o Senhor continue me dando pão e não preciso mais orar. Não, Ele denota o quê? Que eu preciso todos os dias pedir o pão, pedir o alimento. Quer dizer, não somente o alimento físico, mas a minha necessidade, aquilo que me faz falta, aquilo que eu estou precisando, eu preciso pedir todos os dias. Senão Ele diria de uma forma diferente: Senhor, nos dá o pão necessário até que o Senhor ache que eu não deva mais viver ou estar aqui nesse mundo. Não, Ele diz: dá-nos o pão de cada dia hoje, dá hoje. Quer dizer, amanhã será um outro dia. E Ele mesmo fala um pouquinho antes disso, que basta cada dia o seu mal. Nós não precisamos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não chegou ainda. Mas com hoje sim, nós vivemos hoje, o ontem é passado, já passamos, não temos mais como modificá-lo.
Não há mais como eu voltar e modificar o dia de ontem. Mas hoje eu posso ser algo diferente. Hoje eu posso fazer algo diferente. Então ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque amanhã eu tenho que pedir de novo. E depois da manhã eu tenho que pedir de novo. E assim sucessivamente, todos os dias eu tenho que entrar em oração para estar clamando ao Senhor. Por isso ele conta, essa parábola aos discípulos, da necessidade que nós temos de orar, sempre, sempre, Ele ainda diz que ele mostra que nós deveríamos orar sempre. No primeiro versículo aqui do capítulo 18, olha o que nos diz: então Yeshua, Jesus, contou aos talmidim, aos discípulos, uma parábola, para lhes mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Então a oração que eu faço hoje, amanhã eu tenho que fazê-la novamente segundo a necessidade. Se eu fui satisfeito na minha necessidade hoje, daquilo que eu precisava, amanhã eu tenho que estar fazendo uma outra oração, tenho que estar buscando incessantemente. E veja o que ele diz no último versículo que foi lido hoje, no versículo 8: encontrará confiança na terra quando o Filho do Homem voltar? Será que ele achará fé? Será que haverá fé dos homens quando Jesus voltar a esse mundo? Quando ele retornar, porque nós sabemos que ele já veio e ele vai retornar. E ele faz essa pergunta, ele indaga isso: achará, quando o Filho do Homem voltar, ele achará confiança? Achará fé entre as pessoas? Porque muitos desfalecem, porque muitos desanimam, porque muitos pedem, clamam, suplicam, oram, e quando não recebem, ficam desanimados. E Jesus tenta dar essa injeção de ânimo quando ele fala essa parábola aos discípulos, para que eles nunca viessem a desanimar. Nunca, nunca, nunca. Talvez nunca o Senhor satisfaça, e não vai satisfazer todos os nossos desejos, mas não somos impossibilitados de orarmos. E orarmos, com consciência. Orarmos sabendo que o Senhor é poderoso para fazer, que Ele tem poder. Como disse o próprio Jesus: será que aquele homem cruel, aquele homem que não temia o Senhor, ele acabou fazendo justiça, aquele juiz injusto acabou fazendo justiça àquela mulher que lhe importunou? Será que o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Sim, fará justiça. Mas tudo Ele não vai fazer, tudo que nós pedimos, e nós temos que saber disso. Por isso, quando orarmos, devemos ser conscientes, a orarmos sabendo que o Senhor pode fazer, mas vai fazer se estiver nos seus planos. Então, se nós entrarmos por esse caminho da oração, entrarmos pelo caminho da perseverança, e entrarmos pelo caminho da consciência, também para com o nosso Deus, nós nunca seremos frustrados, nunca nos frustraremos por menos que o Senhor faça em nossa vida. Nós nunca ficaremos frustrados, porque saberemos que se Ele fizer, é porque é do agrado dEle, e se Ele não fizer, porque não é do seu agrado. Mas devemos clamar, devemos buscar. Veja Jesus quando esteve próximo à sua crucificação. Nós falamos algo sobre a crucificação aí há alguns dias passados, sobre a Páscoa, sobre o que era a Páscoa e o que Jesus sofreu. E ao chegar a orar, na sua oração, o Senhor pede até para que fosse passado aquele cálice ou aquele sofrimento, fosse passado de sua vida. Mas ele, antes de terminar a sua oração, ele deixa ali uma frase que fez toda a diferença, que deu efeito à sua oração, Ele disse: Senhor, mas não faça conforme eu quero, mas faça a tua vontade, cumpra-se a tua vontade em minha vida. Então nós sabemos que o Senhor tem planos para as nossas vidas, e quando nós nos colocamos na posição
e oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor, somente aquilo que o Senhor quer de nossa vida é que vai nos acontecer. E aí eu não fico frustrado, porque eu sei que se não me acontecer aquilo que eu tenho pedido, é porque não é do agrado do Senhor, não é o seu plano para a minha vida. Porque eu posso andar corretamente nos planos do Senhor quando eu me ponho em sua presença, quando eu oro e peço que em mim haja o seu poder segundo a sua vontade e não segundo a minha. Porque eu não conheço o meu futuro, eu não sei. Eu conheço hoje, lembro-me do passado, estou vivendo hoje, mas o amanhã eu não sei o que pode me acontecer, mas o Senhor sabe. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Para Ele tudo é a mesma coisa. Não há diferença entre passado, entre presente e entre futuro. Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe das nossas coisas. Então Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Mas isso não nos impede de orarmos, né? Nós podemos orar, mas confiar e nunca desfalecer, nunca deixarmos, né? Nunca perdemos a nossa fé, porque nós oramos e não conseguimos obter aquilo que nós oramos, porque nós oramos e não conseguimos que fosse satisfeito o nosso desejo, o desejo que muitas vezes cabe em nossas vidas. Por isso a oração é necessária, e nós vemos até mesmo o Senhor Jesus, né? O Filho de Deus, o Deus encarnado, né? O Deus aqui nesse mundo, vivendo como homem e necessitando também de orar, porque muitos foram os momentos que o Senhor saiu e até apartava-se dos seus discípulos para estar orando. Então Ele não podia, como homem, né? E como Deus ali naquele momento, suplicar por aquilo e conseguir o que Ele queria. Não, Ele precisava orar, Ele precisava buscar, até, creio eu, para nos deixar o exemplo. Pois se Ele como mestre, se Ele como Deus, se Ele como Senhor, se Ele como o especial, o ungido, o único, o Cristo, o Messias, Ele precisou orar, quanto mais nós, né? Simples carnais, né? Simples pessoas carentes e necessitados. Será que então nós não necessitamos de orar? Sim. Jesus disse a necessidade de orarmos sempre e nunca desfalecermos, nunca desanimarmos, até que haja algo sobre a nossa vida. Porque eu mesmo tenho experiência com isso. Quantas coisas eu já pedi ao Senhor, e com o tempo eu fui vendo que aquilo seria prejudicial à minha vida, por isso o Senhor não deu, não estava no seu agrado, e depois aquele desejo tão grande, ele acaba sumindo, como um vapor, como uma fumaça, ele some dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, porque acabamos entendendo, né, que o Senhor não fez aquele plano para a nossa vida. Então não desfalecemos, continuamos com outros sonhos, com outros desejos, e continuamos a orar. Continuamos a orar, a buscar o Senhor, a buscar a justiça do Senhor para as nossas vidas, e nunca desfalecemos, e cremos que o Senhor é poderoso para agir em nossas vidas quando nós precisamos. Mas não fazemos como alguns, né, que não, o Senhor sabe, o Senhor conhece a minha necessidade, não há necessidade que eu ore, porque se Ele sabe todas as coisas, se Ele está em todos os lugares, Ele pode estar conosco e fazer aquilo que nós necessitamos. Não, não é dessa maneira. Nós precisamos saber que há necessidade de nós orarmos a Deus, há necessidade de nós buscarmos o Senhor, há necessidade de nós estarmos ao lado do nosso Senhor, para que Ele possa responder às nossas orações, fazermos, clamarmos ao Senhor. E como eu disse, nós vemos isso nos homens da Bíblia, nos grandes ícones da Bíblia.
nós vemos que eles precisaram orar, eles oraram, eles buscaram a presença do Senhor em oração, estiveram em oração para que pudesse ser resolvido o seu problema, para que a necessidade que eles tinham fosse resolvida. E nós então não vamos orar? Sim, Jesus disse, se Ele mesmo, como Deus humanizado, Ele orou, né? Nós também precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos estar, né, na presença do nosso Deus, para podermos estar recebendo tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Jesus então disse, a grande necessidade da oração, e Ele provou, porque como eu disse, Ele orou também. Nós vemos Moisés, né, um grande líder que levou o povo de Israel durante 40 anos mais ou menos, dirigiu aquele povo no deserto, povo que se rebelou, povo que fez tantas coisas, que recebeu também tantos milagres da parte do Senhor. E nós vemos nas horas de necessidades, nós estamos lendo ali, e nós vemos então que Moisés orava, Moisés clamava, Moisés buscava, Moisés confiava, Moisés estava ali buscando a justiça do Senhor, clamando pela resposta do Senhor segundo a sua necessidade. E nós vemos que o Senhor, em quase todas elas, respondeu. Quando o povo clamou por fome, querendo carne, o Senhor manda as codornizes para eles. Quando o povo reclamou que queria pão, o Senhor mandou o maná, e esse maná acompanhou todos os dias. E o maná é uma grande demonstração de que o pão nosso seria todos os dias, de que nós devíamos confiar no Senhor e buscarmos nele todos os dias, porque ele deveria ser colhido todas as manhãs, e não adiantava colher a mais para o outro dia, não querer se levantar para colher outro dia. Não, quantos nós somos aqui, vamos colher bastante, vamos pegar muito, além do que nós necessitamos. E Moisés disse, olha, pegue somente o que vocês precisam, para cada família, dependendo do número, vai ser a quantidade do maná. Mas tinham aqueles, né, que queriam exceder-se, teriam aqueles que eram mais gulosos, então vamos guardar o maná. E a Bíblia nos diz que de um dia para o outro ele apodrecia, não servia para mais nada, porque no outro dia de manhã havia um outro maná fresquinho, havia um outro maná já à disposição deles, para que eles pudessem colher, para que eles pudessem pegar. Quer dizer, o pão de cada dia o Senhor estava provendo para ele durante os 40 anos, mas eles lamentaram, e o Senhor mandou. Eles lamentaram certa vez por falta de água, e o Senhor então fala a primeira vez para Moisés, fira a rocha e ela brotará água. Ele feriu com a sua vara e ela brotou água. Na segunda vez ele fala para Moisés, fale com a rocha, e Moisés feriu, né, errou, por isso não pôde entrar na terra prometida. Feriu a rocha pela segunda vez, fez diferente do que o Senhor mandou, mas a rocha assim mesmo deu água para o povo. Então, e naquele momento, sempre Moisés dizia, Senhor, o que eu faço? O povo pede isso. Quer dizer, ele ia no momento de oração, no momento de conversa com o seu Deus, e havia resposta da parte do Senhor. Como então o Senhor, nos nossos dias, depois de Jesus, somos cristãos, somos seguidores de Cristo, da sua mensagem e da sua palavra, como será diferente? Como poderá ser diferente? Não, se nós clamarmos, se nós orarmos nas nossas necessidades e não desfalecermos. Há grande necessidade de nós não desfalecermos, quer dizer, não desanimarmos, clamarmos, buscarmos, porque do Senhor virá a resposta. A resposta virá no tempo exato, na hora exata, da forma que o Senhor
quiser agir sobre as nossas vidas, a resposta virá para mim e para você. Mas a grande necessidade de que nós busquemos a Ele em oração, de que nós tenhamos um momento especial. Jesus retirava-se dos seus discípulos e tinha aquele momento especial só dele com o seu Pai, né? E nós também precisamos fazer isso. Há essa grande necessidade de nós buscarmos a Deus em oração, de nós orarmos, de nós tirarmos um momento especial, de nós somente refletirmos, né? Porque muitas vezes nós fazemos a oração de olhos fechados, porque nós apagamos com os olhos fechados. Você apaga do mundo, você tira a sua distração. Há uma necessidade para que você possa fazer aquela reflexão somente com o seu Deus. Não há problema orarmos de olhos abertos, mas de olhos fechados, retirados, muitas vezes em algum lugar calmo, nós podemos orar. E tenha certeza, haverá resposta do Senhor. Orar e não desfalecer é o que o Senhor Jesus falou. Porque senão, se nós desfalecermos, Ele diz: será que eu voltando acharei fé entre os homens? Mas saiba, ore sempre, busque ao Senhor, que a resposta virá, e nunca desanime, porque se o juiz injusto fez justiça, quanto mais o nosso Deus justo fará justiça por nós. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Amém. Olha, você